Olá, aqui quem fala é o Rodrigo, criador de Oshiro e do site Mundo Kazariano. Hoje eu gostaria um pouco de falar com vocês sobre a espada Ryoko. Recentemente aqui no canal, na minha série, hoje eu leio o mangá de Oshiro com você, eu li o capítulo 8, na qual ele recebeu como herança essa incrível arma. E hoje eu gostaria de falar um pouco sobre sua origem, por que recebeu esse nome e como funciona as armas kazarianas e por que recebe esse nome. Mas antes, venho chegar para você humildemente e agradecer pela sua presença. Seja bem-vindo ao meu canal e peço para que você possa deixar o like, se inscrever no meu canal, para mais conteúdo, e também acessar meu site www.mundokazariano.com.br. Mas vamos lá. A espada Ryoko, ela foi dada ao Oshiro como herança do pai dele. Foi a mesma arma kazariana que o seu pai lutou, em toda a sua carreira. Mas, como lemos no capítulo 7, cujo eu vou deixar o vídeo aí no card, se você não leu comigo, o Oshiro, quando ele subiu a trilha secreta, que é uma dimensão onde apenas o anjo que administra o clã dele vive, ele subiu as escadas para se encontrar com o anjo. E quando chegou lá, antes dele ver o anjo ou alguma coisa, o anjo deu uma visão para ele. E o anjo mostrou uma mulher cuja ele identificou como uma avó que ele nunca ouviu falar, E o nome dessa avó era Ryoko. E lá ele viu o sofrimento, o preconceito que essa mulher passou, Mas vamos falar um pouco sobre o preconceito que Ryoko sofreu. Como eu já falei aqui no canal, os kazarianos, eles são divididos em famílias, Há famílias que são muito miscigenadas, mas também há outras famílias também que são bem firmes nas suas tradições. E a família Katsura, uma família japonesa, poderosa e influente no clã, eles são chatos assim, Então, houve um brasileiro que se apaixonou por uma japonesa dessa família. Ele, sabendo que não podia ficar com ela, ele lutou contra as próprias tradições da família, e conseguiu quebrar essa tradição. Tanto que até mostrar esse capítulo, que um kazariano fala para Ryoko: seu pai quebrou nossas tradições. E qual é o pior disso tudo? Os Katsuras, como o japonês médio, eles têm cabelo preto. Eles não têm um cabelo loiro. E a Ryoko, por ser descendente brasileira da família deles, ela nasceu com cabelo dourado. Então ela teve que passar por dois preconceitos. Ela teve que passar o preconceito de ser estrangeiro, de ser filho de estrangeiro, e depois passar pelo preconceito de ter cabelo diferente. Então essa carga na vida toda fez ela tomar uma decisão. Eu vou fazer um vídeo melhor falando sobre a Ryoko. Hoje eu só quero falar um pouco sobre a espada que deu esse nome, tem o seu nome, Então, devido o desespero que eles tiveram pela ascensão do Tesk, cujo é um kazariano que viveu além do tempo, ele já passou mais de 200 anos de vida, imbatível, poderoso, quase imortal. Eles não tiveram outra chance a usar um ritual antigo chamado processo de cargas. Existem níveis nesse processo de carga, mas o último, 500 kazarianos dão seu poder a uma mulher grávida. Então o estilo da criança, que é a criatura interior daquela criança, quando ela nascer, vai já sair muito mais poderoso que qualquer outro. Só que o preço é o quê? O preço é a morte da mãe ao nascimento. E quando isso acontece, como foi mostrado no capítulo 7, onde o Yoshiro deu essa visão dessa mulher, quando ela se entregou de propósito. Por quê? Porque na cabeça dela, todos rejeitaram ela, todos menosprezaram ela da família, porque ela era diferente, porque ela era estrangeira, porque ela tinha cabelo diferente, então ela queria dar um cala-boca. Tanto que eu falei nos vídeos passados que isso mudou o Yoshiro quando ele viu. Quando o Teridia abraçou ele
queria animar ele, e ele fala uma coisa que aprendeu com a Ryoko nessa visão. O que eu posso aproveitar da vida enquanto o futuro está ameaçado? Aquele negócio. Ele aprendeu esse heroísmo com ela. Aí ela fez o ritual e saiu a espada Ryoko, né? Da testa dela. E por que saiu a espada da testa dela? Aí vem o detalhe do Yandere. Eu venho falar aqui no alguns vídeos. Acho que eu li aqui no capítulo 11, quando a Sabrina fala sobre o leão branco, que o estilo leão branco, sobre o Yandere. É porque toda a família Kanzariana, os Kanzarianos, eles têm uma criatura interior chamada estilo, certo? Esse estilo que dá os poderes para eles, né? Eles hospedam os corpos humanos, é assim, né? Então, toda a família também tem um estilo maior. É como se fosse uma espécie de deus daqueles estilos, que ele é chamado de Yandere. Eu não vou falar a origem sobre isso agora, porque não vem ao caso. Mas o estilo Yandere da família Yoshiro é um leão branco. E por que tem a espada? Quando você faz esse ritual do processo de cargas e a espada sai, aquilo ali na verdade é a casca desse estilo Yandere. Ou seja, o estilo Yandere ele está dentro da espada. Então ela sai como se fosse um ovo. Porque no passado, quando foi criado esse tipo de ser, que não vou explicar isso agora, foi cada Yandere de cada família também possui uma arma. Ou seja, não é só o poder, ele também dá a ferramenta. Então a espada, que é a arma que é dada pelo leão, né, o leão branco, que é o estilo da família Katsura, que é a família Yoshiro, é como se fosse a casca, né, como eu falei aqui, né. Então, quando a mãe morreu e deixou o filho dela a responsabilidade de matar o Tesuke, já que ele tinha a espada e o poder na mão, pela dor e pelo preconceito muito multiplicado que ele sofreu, o avô dele, né, deu a espada e falou, pelo sacrifício da mãe dele, né, pela humanidade, pelas pessoas, para você vencer o Tesuke, então nada mais nobre do que dar o nome da arma, o nome da mãe dele. Então também uma espécie de uma coisa simbólica. Quando o Yoshito lutava com a espada, é como se ele estivesse lutando junto com a sua mãe, porque aquela espada veio da mãe dele, entende? A mãe dele morreu, ela partiu, mas algo dela está ali. E quando o pai de Yoshiro partiu, o mesmo espírito, o mesmo poder dessa mulher ficou com ele. É como se o Yoshiro tivesse com a espada hoje e tivesse lutando ao lado da sua avó e também ao seu pai. Entende o negócio familiar? E é uma arma kanzariana. As armas kanzarianas, elas são armas criadas a partir do próprio poder deles, né? Retira um pouco de poder de um estilo e esse poder dá vida a uma arma. E essa arma possui sentimentos. Elas não podem ser quebradas, a não ser pela técnica do punho santo, como eu falei no vídeo do Nakan aqui, né? Mas as armas comuns são quebradas, mas armas kanzarianas não conseguem ser quebradas, não adianta, elas são inquebráveis. E também elas podem, como elas têm sentimento, elas também não podem ser usadas por outras pessoas, a não ser para a pessoa que está ligada. Ou seja, se qualquer pessoa pegar a espada, como Teredia, ele deu a espada para o Teredia fazer um experimento no capítulo 9, o Teredia não vai conseguir invocar a lâmina que sai da arma, porque apenas o usuário pode usar, né? Também outra habilidade que as armas kanzarianas têm é de poder abrir buracos dimensionais e viajar entre mundos, né? Como falei aqui no capítulo 9, quando o Teredia disse pro Yoshiro que ia jogar a espada numa dimensão qualquer e ia pedir pro Yoshiro chamar que a espada ia atravessar mundo, cujo Yoshiro duvidou, isso foi mostrado. E também no capítulo 14, quando o Yoshiro diz que quer ser igual ao pai dele, lá na terra, lá em frente à árvore da esperança, conversando com a mãe, a espada Ryoko, ela teleporta, ela aparece na terra junto com o Yugi, e a mãe dele fala que aquilo ali era a espada,
Porque o Yoshiro falava assim, eu vi meu pai o Yoshiro falar pra ela que viu o pai dele na Ilha Secreta, falar pra mãe. E ele fala até em Lagas, falando que ele quer ser como o pai dele. Então a espada, não sabe onde tá, ela apareceu lá no mundo dele, na Terra, junto com o Yugi, e a mãe dela falou assim, sabe o que isso quer dizer? Eu já conheci ele já, porque a espada tá lhe dizendo que para você ser igual ao seu pai, vai precisar tanto do Yugi quanto da espada, né? Entre outras coisas também, né? Então, esse eu gostaria de falar um pouco sobre a espada Ryoko. Agradeço a todas as pessoas que estão conhecendo meu canal agora, estão se inscrevendo, estão comentando. Eu fico muito feliz. E em breve teremos mais vídeos, né? Mais novidades. É isso, pessoal. Que tenham um excelente dia. Se gostou desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal, meus lindos! Te darei um beijinho! Siga-me para receber mais conteúdos sobre Yoshiro.